Com esse coração agradecido por aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo, nós vamos hoje, penso que vamos hoje terminar a série Desvendando o Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder do reino. Nas duas últimas mensagens, nós vimos que o reino de Deus não se restringe ao mundo visível. Se você não esteve nas duas últimas mensagens, eu te estimulo a ver no nosso canal do YouTube da igreja, para que você possa se contextualizar e ser edificado e crescer, não somente no entendimento, mas principalmente na experiência da prática de viver reino de Deus já agora, durante essa vida que você está aqui nessa terra. O mundo espiritual, ele é muito real. E o reino de Deus, ele não se restringe a isso que os teus olhos veem, o que os teus ouvidos ouvem, o que tuas mãos, teus pés sentem. O mundo espiritual, ele é muito real e ele é discernido pelo Espírito. E você está aqui nesse momento porque o Espírito de Deus falou ao seu espírito, porque é Ele quem convence. E você poderia estar em muitos lugares agora e Ele está me falando que algumas pessoas tomaram essa decisão hoje de vir porque Ele falou profundamente ao seu coração, porque havia muitos motivos para não vir, mas Ele tem algo a falar para você de uma maneira muito específica hoje. O mundo espiritual, ou melhor, o reino de Deus, o mundo espiritual que é da parte de Deus, porque tem um que não é da parte de Deus, o movimento espiritual, mas o reino de Deus, ele só pode ser bloqueado na sua vida, como nós vimos nas mensagens anteriores, pela falsa segurança desse mundo material. Aqui só recapitulando, né, que nós já falamos. Se a sua segurança está nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, então, dessa forma você bloqueia o agir do reino de Deus. Mas também o reino de Deus, ele pode parecer insignificante aos olhos naturais, aos olhos das pessoas, mas ele é como o grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, mas ela cresce demais, de uma forma esplendorosa, e ela cumpre o seu propósito. E o reino de Deus também é assim. Jesus compara o reino de Deus ao grão de mostarda. E os resultados do reino de Deus na vida de uma pessoa são sobrenaturais. São sensacionais. O reino de Deus tem mistérios a serem revelados, como nós vimos no domingo passado. E esses mistérios são revelados àqueles que são verdadeiros discípulos, e nós vimos no domingo passado o que é ser verdadeiramente o discípulo. Não é ser membro de uma igreja. Não é dizer que é cristão, isso não é ser discípulo. Vai além. E Jesus fala o que é ser verdadeiro discípulo, aquele que entrega toda a sua vida, tudo, ama primeiramente Ele, antes mesmo das pessoas que você mais ama nessa terra aqui, e as coisas que você mais ama. Isso nos confronta. Então eu te convido a assistir a mensagem do domingo passado, porque é bem profunda. É uma mensagem que para mim fez toda a diferença. Quando Jesus falou isso para mim, e eu criei, e eu posso falar assim numa linguagem mais rotineira, eu paguei para ver. E eu estou nessa há 26 anos. Mas quando nós decidimos ser verdadeiros discípulos, entregando realmente tudo e amando Ele em primeiro lugar de verdade,
aí começam a ser revelados os mistérios. Passamos a ter conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E isso é o que você tem procurado. Mas talvez você tenha procurado em coisas aqui desse mundo. Aquilo que está faltando para você, aquilo que você tem ansiado, aquele vazio, aquelas respostas, tudo isso está no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, como vimos domingo passado. E hoje, então, nós vamos encerrar essa série, assim penso, se assim o Espírito Santo conduzir, nós vamos falar sobre o poder do reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras. Vamos ver em 1 Coríntios 4:20, quero pedir para que você se concentre e pegue na sua Bíblia, anote. 1 Coríntios 4:20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus consiste de poder. E esse poder, ele é sobrenatural. E a primeira coisa aqui que eu quero liberar aqui para as nossas vidas, na autoridade concedida por Jesus, é: saia da naturalidade. Decida viver além da naturalidade. Faça uma análise da sua vida. Como que você está vivendo? Como que está a perspectiva da sua vida? Baseado em que você tem tomado as suas decisões? O reino de Deus é poder. Está além do natural. Ele é sobrenatural. E o reino de Deus tem poder para salvar e para libertar. Veja comigo que Jesus fala em Lucas, capítulo 11, versículos 19 e 20. Quando os religiosos veem Jesus expulsando um demônio, e então eles falam lá: olha lá, esse cara está fazendo isso pelo poder de Satanás. Porque é sempre assim, né? Por melhor que sejam as coisas que Deus faça, ou que alguém faça em nome de Deus, alguém sempre vai trazer uma crítica. Ou sempre vai criar algum argumento para falar que não é bom. Aí Jesus vai então responde: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E ele tinha expulsado os demônios em nome de Deus. E então, Jesus estava ali dizendo: o reino de Deus já chegou, que chegou através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a porta. E vocês não perceberam. E vocês estão achando que eu estou aqui agindo no mundo espiritual pelo poder das trevas. E é pelo poder de Deus que eu estou agindo. E isso nos fala então que Jesus, ele traz o reino de Deus para a terra. Ele libera o acesso do reino de Deus aos homens. Nesse momento aqui, nessa ocasião, ele ainda não tinha morrido na cruz e ressuscitado. E ele já estava falando: o reino de Deus já está em ação, porque eu sou o Filho de Deus, eu trouxe o reino de Deus, então aqui eu estou adicionando vários outros ensinamentos e outras explicações que Jesus então trouxe, e nós vemos espalhados nos evangelhos e também nas cartas de Paulo. Então estou aqui fazendo uma junção para então explicar o que Jesus estava querendo dizer. O reino de Deus chegou, já está entre vocês, sou eu, e ele vai estar completamente liberado a vocês depois que eu for levantado no madeiro. E aí isso aconteceu. Jesus, ele se entregou na cruz por cada um de nós. Só que ele venceu a morte. Morte de cruz. Ressuscitou no terceiro dia. E
o véu se rasgou. E o acesso ao reino de Deus está liberado para você. Desde 2000 anos atrás, e aí eu faço uma pergunta para você. Como é que você vai viver a sua vida daqui para frente? Apesar de alguns aqui já saberem disso, eu quero fazer uma pergunta para você, como fiz na semana passada. Será que nós vamos nos permitir desperdiçar a nossa vida vivendo de uma forma natural, quando Jesus já trouxe o seu reino e ele já está entre nós, e aí a partir do momento que o Espírito Santo foi enviado ali em Pentecostes, então o reino de Deus passa a habitar em nós por meio do Espírito de Deus, e eu e você passamos a ter a oportunidade, a possibilidade de acessar os mistérios do reino de Deus, vivendo como filhos de Deus e vivendo aqui nessa terra de uma maneira sobrenatural. Como é que nós vamos nos permitir ficar vivendo como todo mundo? É uma riqueza acima de qualquer riqueza nessa terra. E não dá para ficar vivendo de uma forma natural. Essa semana agora, exatamente na sexta-feira ou quinta, minha esposa vai lembrar melhor do que eu, Deus falou para a gente, na tarde, foi de sexta-feira, na tarde de sexta-feira, vocês vão precisar ir mais a fundo. Isso foi uma coisa para mim e para ela. Vocês vão precisar ir mais a fundo para aquilo que vem pela frente. Vem conquistas, vem guerras novas, vem novos níveis de batalha, novos níveis de experiência também. Daí ele falou algumas coisinhas íntimas que a gente precisa fazer, como que a gente precisa fazer. Isso é conhecer os mistérios do reino de Deus, isso é bom demais. Como é bom. Uma irmã teve um sonho, que quem ouvir o sonho, não vou contar aqui, parece ser um sonho muito ruim. E eu entendi o sonho. Era um sonho com relação a nós e ao nosso filho. E eu entendi exatamente o que estava acontecendo, porque aquilo estava acontecendo. Era uma guerra no mundo espiritual. Deus avisa, Deus fala, Deus mostra. E sempre essas coisas estão linkadas com aquilo que nós estamos ali no nosso íntimo com Deus, estamos ali conversando com Ele. Então, quanto mais nós nos lançamos para o reino de Deus, entendendo que esse acesso está liberado por Jesus, mais nós vamos tendo conhecimento desses mistérios e vamos avançando e vamos vendo o que acontece mais aqui. Nós somos libertos. Jesus tem o poder sobre tudo e todos. Jesus trouxe o reino de Deus e através desse reino há poder para quebrar toda a influência espiritual do inimigo. Há poder para quebrar todo o ciclo de derrota. Há poder para quebrar e anular todo o poder das trevas. Eu não sei que luta você tem passado, qual guerra que você está vivendo no momento, mas eu sei de uma coisa, que se você mergulhar no reino, você vai receber do Senhor a capacitação, o poder para vencer todo o poder das trevas. Mas para você vencer, você precisa primeiro compreender, fazer a leitura do que está acontecendo. E o que acontece na grande maioria das pessoas é não compreender o que está acontecendo e olhar as circunstâncias de uma forma natural. Olhar de uma maneira humana e não compreender da perspectiva espiritual as coisas que estão acontecendo, porque tudo vem do espiritual. Todas as coisas naturais são consequências de um movimento espiritual. E quanto mais nós vamos conhecendo esse movimento espiritual, e na verdade não só conhecendo, mas aprendendo a intervir nele, entrando nele, porque isso é reino de Deus, nós então começamos a trazer o reino de Deus, a vontade de Deus do céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. E aí então você vai aprendendo a se examinar, olhar em você mesmo o que não está de acordo com o reino, o que não está de acordo com o céu. Isso vai ficando cada vez mais claro, e é uma coisa que acontece com as pessoas que quanto mais buscam o reino, mais isso fica claro. Isso é muito bom, não é ruim, é ótimo,
porque nós só podemos ser curados se nós soubermos qual é a doença, qual é a enfermidade, seja ela espiritual ou emocional. E a partir do momento que temos o entendimento do que está acontecendo de verdade, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda, nós podemos então tomar os posicionamentos espirituais corretos para vencer, para anular o poder das trevas, para declarar no poder do Espírito Santo que essas forças das trevas, que muitas vezes usam pessoas, que usam situações para te atribular, aí você vai entrar com as armas certas para poder anular. Amém? Que assim seja na sua vida. Eu entendo que você está fazendo um autoexame agora da sua vida, você está analisando o que está acontecendo, você está ali procurando ouvir do Espírito Santo, área tal, área tal. Será que está tudo certo, Senhor? Como é que está acontecendo? Do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo de verdade? Qual o caminho que eu devo seguir? E saiba de uma coisa, o reino de Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Aquilo que você nem mesmo espera, porque você não vê uma luz no fim do túnel. O reino de Deus tem poder para fazer o impossível vir à existência. Portas novas se abrirem, as coisas acontecerem ao teu favor de uma forma que você nem mesmo espera, mas que Deus pode fazer, muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. O reino de Deus tem poder para transformar. Em Gálatas 5, 22, 23, onde fala do fruto do Espírito, Paulo fala assim: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu pergunto, nesses aspectos que acabamos de ler, em quais deles ou em qual deles você está 100%? Mansidão, domínio próprio. Porque domínio próprio não é só quando a pessoa fica brava. Domínio próprio é se conter nas suas palavras, nos seus pensamentos. Que às vezes você pode não externar uma falta de domínio próprio, mas no seu pensamento você está ali, pensando mal da pessoa e você não domina esses pensamentos. Lembrando que nós já falamos, vários domingos atrás, com relação àquilo que a gente se permite pensar. E aquilo que a gente escolhe pensar é que vai determinar o nosso futuro, em Deus ou não. Em qual desses aspectos do fruto do Espírito você está 100%? Talvez em nenhum. Então, isso é um excelente sinal que você precisa melhorar. Você precisa crescer no Espírito. Você precisa mergulhar no reino de Deus para crescer, porque o fruto do Espírito é isso aqui. Então, nós devemos o quê? Fazer uma análise da nossa vida para ver em que nós precisamos crescer. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma. E aquilo que está faltando para você hoje, ele completa. Amém? Diga, eu recebo. Falta só você buscar. Mas você só vai buscar se você entender que precisa. Se estiver claro para você que área X, Y, Z, você precisa de transformação. E nós precisamos sempre dizer para Deus, Senhor, eu preciso de transformação, preciso de Ti. Eu sei que somente pelo Teu Espírito eu posso receber essa transformação, porque isso é uma obra do Espírito. Isso é fruto do Espírito. É consequência do agir do Espírito. E eu quero mais do Teu Espírito em mim. Eu quero receber, quero ser habitação do Teu Espírito cada dia mais e mais. Isso é um processo gradativo, contínuo, crescente. Que assim seja na sua vida. Isso não para nunca, enquanto você estiver aqui. E a questão é, você lembra disso? Você lembrou disso hoje? Você lembrou disso durante a semana? Porque domingo, quando a gente vai para a igreja, a gente começa a lembrar. Aí o pessoal pede perdão para a esposa, pede perdão para o marido e tal, para poder chegar aqui, vamos falar assim, não chegar tão ruim, né? Mas durante a semana, como diz a galera aí, a rapaziada jovem, o pau tora.
E você está ali na logística, está ali direto e se preocupa com o trabalho e tal, e aí responde mal e chega em casa brabo do trabalho, que o patrão encheu o saco e o funcionário não deu certo, a compra não funcionou e tal. E você chega em casa e fala mal com a esposa e se irrita e tal. E aí? Agindo natural. Não agindo no espírito. Isso acontece de várias formas. Talvez você esteja lembrando de alguma coisa que aconteceu essa semana. E eu tenho algumas pessoas sorrindo agora. Estão me respondendo com esse sorriso que você estava debaixo da mesa lá em casa? Não, o Espírito Santo é que estava. Está aí dentro de você para te mostrar que Ele quer te levar além, para você viver o reino de Deus mais intensamente, não parcialmente. Não vale a pena. Não vale a pena. Algumas pessoas vêm falar para mim assim, Sérgio, poxa, podia ter culto durante a semana, né? A gente tem as células. E eu sei que as pessoas falam que, poxa, precisa ter culto, podia ter mais um culto. Talvez até tenha, não sei. Não estamos fechados, não. Mas esse questionamento, ele nos mostra o seguinte. Mostra-nos que, apesar de ser bom nós estarmos no culto, juntos como irmãos e igreja, isso é muito bom, é importante também. Mas muitas vezes esse anseio vem de uma necessidade de se reabastecer espiritualmente através do culto. Faz parte também. Mas você não deve se reabastecer apenas no culto. Tem gente que fala assim, domingo, beleza, eu vou lá, enche o tanque espiritual, aí vem segunda, aí começa a baixar a terça, quarta-feira já está uma desgraça. Quinta-feira pior ainda, a gente não vê a hora de chegar. Mas não é para ser assim, é para você se reabastecer todo dia. Amém? Na sua intimidade com Deus. Aprender a acessar cada vez mais o reino. Estar no reino. Estando aqui nesse mundo, como nós temos falado, o reino de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquilo que você tem buscado, de fora para dentro, você vai achar é de dentro para fora. E quanto mais você entender isso, e mais esse anseio vier no teu coração, mais você vai buscar e mais você vai encontrar, porque aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E hoje essa mensagem é um convite para você, do Senhor. Papai, eu estava orando de tarde. Meu Jesus, eu estava ali no... Estava sentado lá, estava assim... Pode ir lá, vai lá. Eu estava lá com Jesus, que eu amo, e conversando com ele, eu estava lendo essa palavra, estava ali conversando com ele, como ministrar, e me vinha no meu coração uma carga, sabe? Uma carga de amor. É uma coisa que é meio difícil de explicar. Eu via lá o que eu estou vendo agora. Eu estou vendo aqui pessoas que o Senhor ama demais e que Ele quer trazer para mais perto. E essa mensagem é para levar você mais perto dele, mas a decisão é sua. Ele já fez a parte dele e está te esperando. Momentos que você até pergunta para ele algumas coisas, questiona lá no seu íntimo e muitas vezes ele já até tentou falar para você, mas você não conseguiu ouvir. Muitas vezes você nem parou para ouvir. Você tomou decisões por iniciativa própria, você agiu sem, ao mínimo, tentar ouvir a Deus, ao Senhor que te ama e já sabe as respostas, e você age na sua própria força, tomando decisões achando que está certo, mas Ele está em você, querendo te mostrar, querendo aguçar os teus ouvidos espirituais, querendo mostrar o caminho, e no momento que você dá cada passo, Ele poder, opa, até aqui foi nessa direção, agora converge 3 graus para a direita. Só que você não ouve, você vai reto, porque a primeira informação foi, segue reto. Aí você continua seguindo reto e você não consegue encontrar as curvas, porque você não ouviu. Vira aqui, vira lá. Muitas vezes acontece assim, mas Ele está chamando você. Você está se desgastando, você está se consumindo, e muitas vezes com boa intenção, até espiritual. Mas Ele está chamando, vem, dá um break, vira a chave hoje.
hoje, para o reino de Deus vir e tomar o controle. Que Ele seja o principal no seu coração, na sua vida. Isso a gente precisa fazer todo dia. O reino de Deus tem poder para transformar a gente de dentro para fora. No espírito, na mente e nas ações. Uma pergunta que você precisa fazer sempre para você. Se você está no reino de Deus, você está sempre em transformação. Então a pergunta que você deve se fazer é: Senhor, qual é a transformação do momento? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Qual área que o Senhor quer me lapidar? Eu sou pai, eu sou falho à beça. Eu sou ser humano. E eu procuro treinar o meu filho. Eu procuro, com os discípulos, eu procuro treinar os discípulos. Para quê? Meu filho e os discípulos, filhos espirituais. Para crescerem espiritualmente, para tomar as decisões, serem cada vez mais autônomos espiritualmente. Tomar as decisões conforme a direção de Deus. E nessa jornada, precisam áreas serem transformadas. Na vida, por exemplo, do meu filho, na sua vida. E aí, então, de alguma forma, como está acontecendo agora, exatamente agora na vida de todos nós, porque essa palavra não vem só para quem está ouvindo, vem para quem está falando também, nós estamos nesse processo de transformação. E o que nós precisamos de transformação nesse exato momento, por exemplo, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções? Você pergunta isso para Deus: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer agora na minha vida? Nos seus comportamentos, no físico, no que você se relaciona com as pessoas, suas palavras, suas atitudes. Qual é a transformação do momento? O fruto do Espírito está dominando a sua vida? O reino de Deus está avançando de dentro para fora? A maioria das pessoas não se faz essa pergunta. Ou se faz uma vez ou outra. E o Senhor está chamando você para quê? Vem, quero te transformar. Eu quero mudar você. E Ele está mandando eu falar um negócio agora. Deixa de ser teimosa, menina. E você está sabendo quem é. E eu não tenho nada a ver com isso. Deixa de ser teimosa. O Espírito de Deus, o reino de Deus, ele é poder concedido a mim e a você, pelo Espírito, para você viver e acertar. Romanos 8, versículos 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Palavra forte, hein? Preste atenção. Mas, se pelo Espírito, está vendo que a letra maiúscula ali? Espírito de Deus, Espírito Santo, amado, lindo, maravilhoso, top. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, você está vendo que tem uma parceria aí? É pelo Espírito, mas quem faz morrer? Diga eu. Fala, é uma decisão minha. Preciso fazer a minha parte. Eu tomo a decisão, procuro fazer a minha parte e o Espírito de Deus entra em ação. Porque Ele não vai fazer por mim. Não vai cair do céu. Eu preciso fazer a minha parte. Aí Ele entra. Sabe por que isso, gente? Porque a fé, ela é uma postura, primeiro sua e depois Deus age. Você acredita no que você não está vendo, como dizem Hebreus, e aí então, o que você não está vendo, passa a vir à existência. É espiritual. E aí você traz à existência aquilo que não existe por meio da fé. Então você pode estar vendo uma situação em você que ainda não existe. Isso é difícil, hein, Sérgio? Mas Deus pode fazer. Toma a decisão, faz a tua parte que Ele vai te ajudar.
e aí ele pode fazer o impossível acontecer. Você crê? Quem crê diz amém. Viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Para tomar suas decisões, para você saber onde você vai ou onde você não vai, para saber o que deve fazer, não deve fazer. Porque o Espírito Santo já tem a resposta para você. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, tiver uma incerteza, tiver uma decisão para tomar, faça o seguinte exercício baseado nessa palavra. Tá? Em vez de você ficar se batendo e procurando absorver dos sinais nesse mundo e procurar no YouTube alguma palavra para vir alguma revelativa celestiana, você então vai perguntar para Deus: Senhor, tu já tens as respostas. Isso que eu estou procurando aqui, o Senhor já sabe. Me ajuda a entender. Qual é a resposta? Sabe por quê? Porque a resposta já está liberada no céu. Você só precisa aprender a trazer para a terra. Amém? Lembre-se disso quando o negócio apertar. Senhor, tu já sabes. Pela tua infinita misericórdia, me ajuda a entender. Me ajuda, Espírito Santo. Aí é um trabalhar de Deus na sua vida, a partir do momento que você está aberto para Ele trabalhar. Isso é vida. Ser guiado pelo Espírito de Deus é vida. Então, não tem como a gente viver de forma diferente. É um desperdício, é perda de tempo, é um desgaste que não vale a pena viver. E o Senhor está te chamando. Não fica se desgastando não, filho. Te trouxe ao mundo para viver plenamente. Não foi para viver nesse nível. É para viver em outro nível. Olha, e outra coisa. Aqui é só o começo. A vida eterna começa aqui, mas tem muito mais depois. Você não tem nem noção. Isso é outra coisa que a gente vai falar no outro momento sobre a visão de eternidade, que muda toda a perspectiva da nossa vida aqui. Aí você vai olhar para você diferente, você vai olhar para as pessoas ao teu redor de forma diferente, você vai olhar para o mundo de forma diferente, você vai olhar para a política diferente, você vai olhar para o trabalho diferente, você vai olhar para o dinheiro de forma diferente, você vai olhar para tudo. Aí você vai olhar da perspectiva do céu e não da terra. Aí você tem aquele upgrade. Meu Deus. Vai fazer aquela atualização igual a gente faz no celular. Nova versão. Você pode repetir assim: Senhor, me ensina a ser uma nova versão no teu espírito. E a segunda coisa dessa noite é o reino de Deus, como estar nele. O reino de Deus, gente, é para quem tem um coração aberto. É para quem reconhece que precisa. Mateus 3, versículos 1 e 2 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Quando que isso aconteceu? Antes de Jesus começar, antes de Jesus vir ser batizado por ele. Então Jesus não tinha começado ainda e João Batista estava falando sobre Jesus começar então a instaurar o reino de Deus na terra. E o caminho é a gente se arrepender. O que é arrepender? A gente reconhecer que está indo no rumo errado. Esse é o padrão do reino dos céus. Porque é só para um coração aberto que o reino pode vir. Pessoas fechadas, pessoas firmadas no seu próprio orgulho, na sua própria justiça, não encontram o reino de Deus. Talvez você esteja assim em alguma área da sua vida. Por isso que o reino de Deus não vem. Você está fechado, ou está mais aberto para outras coisas do que para o reino. Aí não vai. Mas hoje Jesus está falando: vem, vem. Fica assim não. Perde tempo não. O reino de Deus não está disponível de qualquer jeito, porque o reino de Deus é sagrado.
E aí vai uma palavra para os crentes. Mesmo Gálatas 5, os versículos 19 a 21, depois de falar, ou melhor, antes de falar do fruto do Espírito, fala das obras da carne, que você já bem conhece. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que são separações, inveja. Às vezes você olha, inveja não. Quando você olha lá no Instagram, no Facebook, você olha a vida dos outros e bate aquela... É inveja, gente. Está se comparando, é inveja. Vê a roupa do outro, é inveja. Vê o outro passeando e caminha assim, pô, e pensa mal, é inveja. Está querendo ser igual ao outro? Inveja. A gente tem uma dificuldade de falar que a gente é invejoso. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Qual é o nosso papel? Colocar o nosso radar, a nossa lupa espiritual em cima desse texto e fazer constantemente uma autoanálise para ver se nem mesmo sutilmente nós estamos entrando em qualquer um desses aspectos. Porque acontece, gente. Nós temos que reconhecer para se arrepender. Porque o reino de Deus a gente acessa através de um coração aberto, que se arrepende dos pecados. Mas para a gente se arrepender, a gente precisa primeiro reconhecer. E eu percebo isso, gente, na vida pastoral. A maioria não percebe. Mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus, amém? Você vai perceber, você vai ter clareza para o Espírito Santo mostrar, ó. Opa! Você vai ficar ligado espiritualmente, vai acender aquela luz amarela que vai, opa! Sinal de alerta, tá ficando vermelha a luz, às vezes é sinal vermelho. E você rapidamente, velozmente, você se entregar a Deus. Falar, Senhor, me perdoa, estou errado. Estou afinzão de continuar errando, mas estou errado e não quero mais não. Na carne eu estou, mas no espírito não. Eu quero mudar, eu quero transformação. Eu quero ser cheio do fruto do Espírito. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu não quero bloquear a ação do Teu Espírito. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero crescer na intimidade com o Senhor. Eu quero crescer em discernir o que está no céu para trazer para a terra. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Quando Deus ouve essa oração, abre um clarão nos céus, os anjos vêm, mas o que tem de demônio ao redor é tudo rechaçado, eles não aguentam. Porque quando a gente clama por Jesus, toda a treva se afasta e não aguenta. Não aguenta. Eu já vi isso fisicamente acontecendo. Demônios agindo, e aí a gente clama por Jesus, Jesus entra em ação e os bichos não aguentam. Não aguentam. Porque Jesus é o nome sobre todo o nome. Não há ninguém mais poderoso que Ele e é bom demais estar com Ele. E Ele está te convidando, vem para o meu reino, vem conhecer a minha vontade. Mas, por último, como é que a gente acessa o reino? Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista. Lembra de João Batista falando? Arrependam-se e tal, foi antes de Jesus começar. Até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. A gente precisa entender isso aqui, essa palavra no original que fala sobre força, ou em algumas versões é violência,
imprimir toda a força, todo o empenho, toda a força vital. É você se lançar por completo, com tudo que você tem e é. Com toda a tua energia, com todo o teu tempo, com tudo, todos os teus pensamentos. Lançar todas as tuas emoções. É isso, é por inteiro, não é parcial. Em tudo. E a pergunta de Jesus para você é: você está, como um todo, buscando o reino de Deus? As lutas vêm, mas persevere. Continue. Mande uma palavra embora do teu dicionário. Uma palavra não, uma frase. É um conselho para você. Nunca mais permita que saia a seguinte frase da sua boca: eu não consigo. Nunca mais, em nome de Jesus, essa frase sai mais da sua boca. Eu não consigo é para os outros, para você não. Porque se você está no reino de Deus, servindo a um Deus que é o Deus dos impossíveis, então você, pelo Espírito, na força do Espírito, você consegue. Amém? Então continue. Não pare de tentar. Continue fazendo a coisa certa. Não ceda às circunstâncias. Não se venda. Está entendendo, né? A resposta que Deus está te dando. As dificuldades são testes para você ser aprovado. As mudanças vêm para poder fazer você crescer. As crises vêm para te levar a um estágio maior. As dificuldades na vida de quem anda no reino de Deus são oportunidades para poder avançar. Então, busque no reino de Deus a justiça, a paz e a alegria no Espírito, porque vem ao teu Espírito para continuar te dando força, para continuar avançando e vencendo essa batalha. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim Jesus falou. Então, lembra disso. Cristão não fica imune a aflições, mas anda na certeza de que vai vencê-las. E assim seja na sua vida, em nome de Jesus. E com essas situações, vêm as ferramentas novas para você crescer. Com essas situações, vêm situações novas para você aprender e alavancar sua vida em todas as áreas. Mas você precisa passar por esse processo. Como viver o reino de Deus? Primeiramente, reconhecer que precisa, que não é nada. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente confia no nosso dinheiro, confia no nosso emprego, fundamenta a nossa vida na situação que a gente está vivendo. Aí, a grande maioria das pessoas só vai buscar a Deus quando a situação aperta. Mas a questão é, não precisa ser assim. Pode ser antes. Você pode viver já constantemente no reino. Continue avançando. Não pare. Imprima toda a sua força. Se posicione para o reino de Deus. Se posicione como uma pessoa do reino de Deus. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, entregue hoje. Se você está afastado de Deus, se reconcilie hoje. Se você está andando com Deus e está vendo que tem área para ser transformado, faça hoje, se posicione hoje. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força. Porque é com empenho, é com esforço, é com sangue nos olhos, é desejando crescer no entendimento do que Deus tem, é querendo, desejando mais da presença de Deus. Todo dia, não é com altos e baixos, não, é todo dia que esse anseio venha a ser instalado no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, que você possa ser agora impulsionado a buscar esse reino cada dia mais, porque está disponível, está aí dentro de você. Se o Espírito Santo habita aí, esse reino está disponível, e se não habita, vai habitar a partir de agora através da sua atitude, clamando, decidindo: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais, eu quero viver o Teu reino de uma forma ampla, de uma forma maior. Não dá para ser do jeito de hoje, não quero mais assim, eu quero transformação.
Que venha bater esse desejo, essa sede, esse anseio, porque se você viver partindo disso, todo o resto vai ser um efeito dominó. Nós poderíamos hoje estar falando de situações específicas, mas Deus traz o mapa geral da coisa. Não é apenas área X ou Y. Tem uma raiz. Porque não adianta tratar das folhas da árvore. Vai na raiz. Onde é que essa árvore está se alimentando? Essa raiz está se alimentando de quê? Porque você pode querer curar o galho. Tratar o fruto, a folha. Podar. Mas se raízes não estiverem bem fundamentadas no reino, que fruto que vai dar? E eu sei que você quer o melhor fruto. E é nesse caminho que a gente vai. Se posicione para o reino de Deus. Vir para você. Nessa área de hoje, na área de dificuldade de hoje. Nessa área da dificuldade de hoje. O reino de Deus pode vir. Declare comigo, em nome de Jesus. Eu vou me posicionar para que o reino venha em todas as áreas. Inclusive nessa. Amém? Você crê no que você acabou de orar agora? Você crê? Se posicione constantemente. Nós vamos orar agora. Nós vamos nos levantar, nos posicionar, mas que isso seja constante na sua vida. Se atente ao mundo espiritual. Fique ligado. Não seja tomado pelo dia a dia. Guerreie contra as forças espirituais do mal. Declare vitória no Senhor. Repreenda as forças do mal quando você perceber. Essa semana eu tive que levantar de madrugada. Eu estava demorando a dormir. Fui dormir tarde, cansado. Eu pensei que ia ser aquele negócio de eu pacotar. Já era de madrugada e eu não conseguia dormir. Tomei um banho e fui. Agora eu vou apagar. Ia apagar nada. Virava de um lado, virava para o outro e tal. E eu falei, tem coisa aí. Aí demorou um tempinho, que eu fiquei na teimando querendo dormir, mas aí não dava, não tinha jeito. Eu falei, bom, já estou ligado, né? Aí tá, expressando, o que foi? Vai guerrear. Aí já fui, né? Aí levantei da cama e já fui na sala guerreando, mano. Aí eu comecei a sentir. É como se tivesse uma, sei lá, um regimento do inferno ao redor do meu apartamento. Eu já comecei a... Aí lembrei do sonho da irmã, que era com relação ao meu filho. Contra-ataque, já fui lá no quarto, já orei por ele, já repreendi os capeta tudo, já foi. Mas, gente, sabe aquela coisa assim, quando o ambiente está pesado? Já sentiu um ambiente pesado? Então ora, repreende, declara os céus abrindo, repreende todo o mal. Você precisa ficar mais antenado espiritualmente, não vivendo natural o tempo todo. Tudo você ora de forma natural. As decisões você vai tomar de forma natural. Faltou dinheiro? Vai pegar o emprestado? Não, vai orar primeiro. Já orou? Já abriu a oportunidade do sobrenatural acontecer? Então a gente precisa ser mais espiritual. Acessar mais o reino. A gente é muito natural. Por isso que as coisas não rompem da forma como poderiam romper. Né, Jusceli? Busca um pouquinho a Deus, já começa a acontecer mistério. A gente é tão miserável, olha Deus agindo e fala, meu Deus, Deus age a gente sendo assim, desse jeito. Tudo errado. Deus é bom. Não é verdade? A gente olha para nós. Eu falei, valeu, Espírito Santo, orei, aí o clima abriu. Já tô legal. Eu senti que aquela retaliação foi embora. Mas claramente. Aí fui dormir, pensa. Aí fui dormir. E parecia que eu estava adrenalizado, que eu já estava lá orando, fui para a sala, fui para a cozinha, fui para o banheiro, orei e tal, eu fui no quarto do meu filho, orei por ele, mandei os capítulos embora e tal. Aí fui deitar. Imagina o que aconteceu. Apaguei. Era para ser o contrário, era para eu estar na adrenalina, né? Porque eu estava pilhado. Aí eu fui deitar pilhado e apaguei igual um anjinho, acordei só mais tarde. Era para fazer guerra espiritual. A gente precisa acordar para isso. Olhar para nós e olhar para o ambiente. É interno e externo o tempo todo. O reino de Deus está funcionando o tempo inteiro. E é um desperdício a gente viver longe dele. Amém? Fique de pé, vamos orar agora, chamar o pessoal da música. O reino de Deus se conquista com o empenho, com o esforço, com toda a sua força. Sem empenho não se consegue nada na vida. Faça diferente. O que você precisa fazer diferente hoje? Analise a sua vida. O que para você precisa fazer diferente hoje para buscar o reino? Hoje. Porque o empenho é maior. Você precisa imprimir força. O que você precisa fazer diferente? Busque mais a Deus. Santificação.
consagração. Busque em Deus, fica ligado. Ei, você precisa buscar mais o reino, mais, crente, busca o reino. É muito pouco. Se afine no Senhor, porque Ele quer agir na sua vida. Que venha o reino sobre a sua vida. O que você não pode intervir, entregue a Deus. Confie nele e descanse. Se você buscar o reino, você vai conseguir descansar. Sabe por que você não está descansando? Porque você não está sob o domínio do reino. Você está querendo fazer na força, está preocupado. Quando você descansar nele, estiver cheio do reino, aí ele entra em ação. E ele age, espera o tempo dele, porque ele está trabalhando. Amém? Que assim seja na sua vida. Creia no poder de Deus. Mantenha-se no reino. Esteja em constante crescimento integral no espírito, na mente e nas suas atitudes. Abre o seu coração. Faça a sua parte. Aí dessa forma, o reino de Deus vai te conduzir. O Espírito Santo vai te conduzir do jeito que Deus quiser. E quando a gente é conduzido do jeito que Deus quer, é a melhor parte da vida. Que assim seja no seu coração. Jesus reina, Ele é o Rei do reino, e que venha o seu reino sobre a sua vida. Dessa forma, o final da história se chama vitória. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Olhe para você mesmo, para o seu interior, analise a sua vida como você já tem analisado durante essa palavra.